Olá a todos e todas. Hoje nós damos sequência à discussão que iniciamos na semana passada sobre como as religiões se espalham pelo mundo, se desenvolvem pelo mundo. E vamos observar um pouquinho de como que isto acontece de uma forma que nem sempre é tão espontânea assim, é tão pelo desejo assim. Algumas religiões, principalmente as religiões mais antigas, elas se desenvolviam na forma de mitologias nacionais. A ideia dessas mitologias nacionais era de que cada grupo, cada pensamento, cada país tinha a sua própria mitologia. A imagem que nós estamos usando é uma imagem extremamente fictícia, que não poderia acontecer, que é de uma disputa entre Zeus, o deus supremo dos gregos, e Thor, um dos principais deuses da mitologia nórdica. Cada uma dessas é uma mitologia nacional que não tinha relação com a outra. Não havia essa possibilidade de um encontro entre a mitologia dos gregos e a mitologia dos nórdicos, a mitologia dos germânicos. Cada uma vivia isoladamente e tendia a continuar vivendo isoladamente. Havia, claro, influências de uma tradição sobre a outra, mas não tinha aquele ímpeto de converter o outro à sua forma de pensamento. Apenas quando acontecia uma guerra e depois dessa guerra o vencedor acabava impondo a sua realidade sobre o vencido. Mas isso transformava o vencido em parte do vencedor, como se a Grécia dominasse o espaço onde se acreditavam os deuses nórdicos e aquele espaço transformasse-se também em Grécia. Então, cada uma das mitologias tinha um ímpeto nacional. Assim também é nacional o ímpeto da religião judaica, por exemplo. Eles não tinham a intenção de se transformar em uma religião que iria se espalhar mundo afora. Só que no ano 70 depois de Cristo, o templo de Jerusalém é destruído e o Império Romano obriga os judeus a sofrerem uma diáspora, a se espalharem pelo mundo. Eles mantêm a sua religiosidade própria, ou seja, eles se mantêm sendo uma nação, possuindo uma religião nacional, mesmo não tendo mais um território. E aqui, essa imagem é de um dos pedaços que sobraram do templo original, aonde hoje se desenvolve uma série de orações, os judeus se reúnem para fazer essas orações, no chamado Muro das Lamentações. É um local que sobrou daquele antigo templo e para onde eles se direcionam ainda hoje, tentando resgatar a sua tradição antiga. Não era, portanto, uma religião que desejava se espalhar pelo mundo, mas acaba se espalhando a partir dessa diáspora. Esta diáspora também acontece com os povos africanos que, não por desejo, saíram da África. Foram escravizados e retirados da sua terra original e espalhados pelo mundo, sobretudo para a América. Na África, há uma tendência de compreendermos que cada grupo ali possuía as suas entidades próprias. E quando eles são obrigados a vir para a América, essas entidades de grupos diferentes, de tribos diferentes, acabam se misturando e misturando também com as próprias tradições que eram impostas aos africanos, as tradições europeias, o cristianismo. Esta mistura, nós chamamos de sincretismo.
A diáspora africana, a retirada dos africanos da África, não faz com que eles tragam a sua própria religião como ela era na África para o novo território, diferente do que acontece com os judeus. Os judeus mantêm a sua tradição como ela era na sua região. Os africanos, eles precisam misturar as suas tradições para continuar possuindo alguma forma de religiosidade própria. Esse sincretismo era a forma que os africanos sentiram para continuar com a sua religiosidade, continuar com algo da sua religiosidade. Também não era intenção deixar de ser uma religião nacional para se transformar em uma religião que vai para o mundo. Isso é diferente do que acontece com o cristianismo, porque o cristianismo já nasce como uma religião que quer espalhar-se pelo mundo. Um dos objetivos do cristianismo é o evangelizar. Ide pelo mundo e evangelizai é uma regra que faz com que o cristianismo seja sempre uma religião ao encontro do mundo. A cena de Paulo, apóstolo, pregando para os gregos pagãos, não eram as pessoas que acreditavam ou acreditariam inicialmente em Jesus, que seriam os próprios judeus, a própria religião de Jesus, mas ele vai ao encontro de outras formas de religião e coloca essa noção de que é necessário converter o outro, levar a religião até o outro, até aquele outro que não acreditava nesta própria religião. Até hoje o cristianismo se desenvolve de uma forma missionária, que faz com que várias das tradições do cristianismo tenha como objetivo evangelizar, converter aquele que não pensa como o cristianismo, não acredita em Jesus. Outra religião que também já surge como uma religião da conversão é o próprio islamismo, que se desenvolve dentro da lógica que já estava com o cristianismo de levar a sua estrutura, e como nós vimos, tanto o cristianismo quanto o islamismo, que são essas duas religiões centradas na conversão, são as duas maiores religiões do mundo hoje em dia. São as duas maiores religiões porque elas têm como objetivo ser religiões grandes, ser religiões mundiais. O islamismo trabalha essa noção de conversão como jihad. É uma luta, é um desejo converter aqueles que não creem. Algumas vezes isso acontece por meio de guerras. O cristianismo também fez guerras de conversão, como as cruzadas foram, as várias cruzadas foram guerras de conversão, como a expulsão dos próprios islâmicos que viviam na Península Ibérica era uma forma de converter à força aqueles que não acreditam dentro do cristianismo. Mas o islamismo também trabalha essa noção de que é necessário criar uma forma de converter aqueles que não creem. Às vezes através da guerra, às vezes através até mesmo do terrorismo que nós temos visto com algumas das estruturas do islamismo. Não é todo o islamismo que é terrorista, não é todo o islamismo que quer convencer o outro à conversão através de uma força sobre-humana. Mas o fato de querer converter leva muitas vezes a não entender a possibilidade do outro, o jeito do outro de ser. A partir do momento que as religiões deixam de ser religiões nacionais e que começam a querer ser religiões mundiais, elas, ao mesmo tempo, começam a exercer violência sobre os outros. E aí deixa de ser
algo tão interessante como eu quero te converter e eu vou tentar te convencer, e passa a ser algo um tanto mais violento, como eu quero te converter e se você não aceita a conversão, eu vou fazer um ataque terrorista para que você entenda que, ao meu ponto de vista, é um ponto de vista melhor. Há sempre um limite em tudo e nada é tão simples de entendermos. A ideia de conversão, a ideia de evangelizar o outro que não crê, em si não é uma ideia ruim. O problema são os métodos usados para obter a conversão do outro. Essas religiões da conversão são as maiores religiões do mundo, mas, ao mesmo tempo, para alcançar este número de adeptos, muitas coisas erradas foram feitas também no meio do caminho. Cabe a nós entendermos que convencer o outro do nosso pensamento é bom, mas respeitar que o outro tenha o seu próprio pensamento também é necessário. Por hoje é isso. Até o nosso próximo encontro. Grande abraço a todos e todas.